Tudo bem, pessoal? Mais um exercício aqui, um exemplo de dashboard. Então aqui eu tenho um caso real, né? O cliente é a Pet Plus, que é uma pet shop. Lá ela faz tosa, vacina, todo atendimento, todos os tipos de atendimento. Ela me forneceu um arquivo CSV com o movimento do primeiro trimestre de 2025, de janeiro a março, né? Com todos os atendimentos lá, por raça e tal. E valores. E o que ela espera? O que ela precisa ver? Ela precisa ver um dashboard que mostre qual o total de atendimentos no período do trimestre, de janeiro, de fevereiro a março, qual a distribuição de receita, qual as raças mais atendidas e quais os atendimentos que tiveram mais ocorrência, né? Foi exame, foi vacina e tal, volume, né? Então vamos lá. Primeiro vamos trazer os dados para cá, dados CSV. Eu tenho essa aqui, ocorrências clínicas 50, vou importar. E nessa hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar aqui um erro, tá? Eu vou colocar aqui, alemão, tá? Porque aí alemão, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer o acento, tá? Então, propositalmente, eu vou gerar um erro aqui, ó. E na hora de carregar, eu não vou carregar direto também, eu vou carregar aqui, ó, com a opção para, botão direito, para. Nessa hora eu consigo escolher, olha que legal, no outro vídeo eu carreguei e caiu direto numa segunda planilha, né? Primeiro que eu quero nessa mesma, eu quero aqui, ó, planilha existente, eu quero aqui. Segundo, eu posso escolher se eu quero já como um relatório de tabela dinâmica, se eu já quero como um gráfico, tá? Ou apenas criar uma conexão. Eu vou trazer como tabela, né? Eu já vou trazer ele como tabela aqui, ó. Aqui pode fechar. Pronto, já inclusive convertido como tabela. Então, primeira coisa que eu vou fazer a limpeza, né? A visualização, vamos pensar na visualização. Valor, então eu vou escolher aqui valor. E essa célula aqui de valores, a gente vai colocar em moedas aqui. Vamos colocar como, cadê? Página inicial, moedas aqui, moeda. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque aquele tipo de moeda me traz uma informação que eu não quero. Ó. Então lá, página inicial, moeda. Pronto. Em seguida, eu preciso do mês aqui, tá? Então a gente já viu nas outras aulas lá, deixa eu fechar aqui, que tem aquela função texto, né? Então eu vou inserir uma coluna aqui e vamos chamar isso aqui de mês. E aí, texto, né? Lembrem, o valor, ponto e vírgula, e para conseguir o mês, 4 M's minúsculos aqui, ó. Tá? Pronto, já tenho o mês aqui. Se eu quiser converter isso para maiúsculo, eu posso. É só eu fazer, vou inserir mais uma coluna aqui e vou colocar aqui maiúscula. E vou selecionar um maiúsculo desse aqui, tá? Aí eu posso copiar isso aqui, Ctrl C, colar como valor aqui, como valor, e essa coluna eu não preciso mais. Então eu vou chamar aqui de mês. Vou chamar de mês, não precisa nem de data não. Essa aqui sobrou. Podia fazer direto, tá? Maiúsculo do texto, tá? Mas é contigo. Então, eu tenho aqui a informação, eu tenho aqui as raças, aparentemente nada. E aí, para eu ter certeza de que eu não tenho nenhum erro, eu posso fazer o seguinte, ó. Único, aquela função único para fazer uma análise, eu seleciono o único dessa coluna aqui, ó. Vamos ver o que ele me traz. Deixa eu ver. Legal, as raças, não tem problema de acentuação, ó. Yorkshire, Golden, deve ser SRD aqui, ó. Sem raça definida, não SDR. Então já tem uma alteração para fazer. Então eu vou selecionar isso aqui e vou fazer uma troca, né? Localizar e selecionar, substituir. Então, SDR por SRD. E localiza e substitui aqui. SRD. Da mesma maneira, eu vou usar, fechar aqui, ou deixar aberto aqui, eu vou usar o único aqui, só que eu vou pegar essa coluna aqui agora. Ocorrências, vou pegar essa aqui. Vamos ver o único daqui. Pronto. Vacina, tosse e tal, castração. Castração está esquisito, ó, ficou acentuado. Então eu pego aqui castração, copio, coloco aqui, e aqui o correto é castração. Então vamos lá. Substituir. Pronto, já normalizei. Então, dessa maneira,
eu já tenho a minha base normalizada. Agora vamos resolver a questão dos gráficos aqui. Então, para isso, já vou deixar aqui, de novo na última aula, eu vou formatar aqui a área, tá? Então, lembra, eu vou jogar um fundo aqui, eu vou fazer rapidinho, não custa nada. Então, eu venho aqui, exibição, layout. Lembram, gente, onde que eu tenho a linha de grade, para tirar a linha de grade? É aqui, ó, exibir. Então, no exibir, eu tiro a linha de grade, deixo ela sem nada, venho aqui, pinto essa região aqui, ó. Tá bom. Vou pintar essa região de fundinho, vou colocar um cinzinho aqui. Beleza, ó. Quiser mais, dá uma ampliadinha aqui, legal. Bom, e aqui para demonstrar o nosso gráfico, eu vou criar uma sequência aqui, né, de caixas e tal. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Primeiro eu vou gerar os gráficos aqui, tá? Então, como eu já tenho a tabela, eu vou criar uma tabela dinâmica para atender o primeiro aqui. Total de atendimentos do período. Então, vamos lá. Inserir, tabela dinâmica do intervalo, que é a própria tabela, né? Nessa planilha mesmo. Vou colocar aqui. Legal. O que eu preciso para atender total de atendimentos do período? Bom, basta que eu escolha qualquer coluna aqui, né? Só que como é período, eu vou escolher o mês, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou trazer o mês para cá. Podia trocar do raça aqui também, hein? Depois eu troco aqui, raça. Tá. Vou voltar aqui. Mês. E aqui posso colocar... Como eu vou contar ocorrências, eu posso colocar qualquer coisa aqui nos valores, né? Só que aqui eu não vou contar assim, ó. Porque aqui Aliás, também dá, ó. Né? Eu tenho de janeiro, vamos ver, vamos selecionar aqui. Vamos colocar em ordem alfabética. Quantos atendimentos eu tive em fevereiro? Vamos ver. 16. 16, ó. Então ele já me trouxe, isso é legal, né? Ó, coisa que eu percebo. Se eu trouxer, vou tirar aqui, se eu trouxer valor, campo numérico, ele faz a soma. Se eu trouxer texto, ele faz a contagem. Então, quando eu precisar contar uma ocorrência, basta que tenha isso aqui. E aí a primeira resposta total de atendimentos eu já tenho aqui, ó. Mas peraí, como assim? Quer ver que legal? Eu vou inserir aqui, ó, uma caixa de texto, inserir texto, caixa de texto, desenhar ela aqui bonitona, ó. Depois eu formato ela e tal. E aqui em cima eu vou colocar na barra de fórmulas igual e essa célula. E dou Enter. Opa, cadê? Igual essa célula aqui, ó. Como essa aqui é uma totalizadora, ó, a caixa não me permite, né, fazer a referência a um elemento. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou colocar igual, colocar de novo, igual a esse elemento aqui, ó, tá? Então, como eu estou fazendo referência a um valor que vai sofrer alterações, ele pode aumentar, diminuir aqui, inclusive de volume, né, de número de linhas, a tabela dinâmica, a caixa não conversa com a tabela. Não tem problema nenhum. A gente faz assim, coloca aqui do lado. Esse é igual a esse. Uma célula conversa. Se a célula conversa, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui qualquer coisa errada. Ó. Vai mudar fevereiro, tá? Eu vou ter que atualizar aqui, né? Clica aqui e atualiza dados. Atualiza tudo. Ó, deixa eu fechar aqui. Ó, 15. Tá vendo? Ó, o total aqui vai mudar. Total ficou 50. Então, peraí. Então, não foi muito inteligente aqui. Vamos tirar essa linha e vamos colocar ela vazia. E vamos atualizar. Atualizar tudo. Ok. Ó, viu? Alterou, tá? Bom, então toda essa volta para te mostrar o que já era óbvio, que quando eu altero aqui, né, isso vai alterar também. Bom, aí como essa aqui reflete esse total geral, eu posso associar então a caixa de texto a essa célula aqui, ó. Como eu sei que ela vai refletir, né? Então, nesse momento, aí agora eu posso brincar aqui, eu posso colocar, sei lá, 50. Acho que meu mouse aqui tá me trollando, viu? 50, vou colocar mais aqui, ó, 50, vamos colocar no meio, aqui e tal.
Bom, aí feito isso, eu já posso tirar esse cara daqui. Tiro daqui e já coloco aqui. Tá? Vou colocar ele aqui. Ok? Só que aí perceba, vou colocar ele aqui. Aí perceba que ele trouxe a referência e ele está pegando a cassete dessa aqui, né? Então a gente vai fazer o processo. Então vou voltar tudo, vai. Vou cortar essa parte aqui. Bom, e aí como é que eu faço para atender essa primeira pergunta aqui, o total de atendimento? Eu preciso mostrar isso aqui lá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou inserir aqui uma caixa de texto, ó, direto aqui, tá? Caixa de texto aqui. Bonitona, depois eu formato ela com uma cor melhor e tal. E aí, na caixa de texto, aqui em cima, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual, e aí eu vou fazer referência a uma célula. O problema é, se eu fizer referência aqui para a tabela dinâmica, ele ele não vai aceitar. Eu não consigo me associar à tabela dinâmica. Então eu posso fazer um truquezinho. Eu venho aqui e associo uma célula comum à tabela. A célula ele aceita ser associada, tá? A caixa não. Aí legal. Eu venho aqui igual, opa, aqui não. É aqui na fórmula. Igual e pego a célula. Aí o que acontece? Ele traz aqui. Bom, feito isso, vamos colocar aqui uns 80, pronto. Centralizado, bonitinho, depois a gente melhora. Por que eu não associei essa aqui direto e coloquei aqui cassete, né? Porque o valor está na outra planilha, tá? Inclusive, se eu fizesse a caixa de texto aqui, por exemplo, vou fazer melhor aqui. Se eu fizesse aqui a caixa de texto, nessa planilha aqui, caixa de texto, aqui. Se eu fizesse isso e associasse a célula, funcionaria quando eu fosse recortá-la e colocar aqui, ó, ela vai vir vazia. Por quê? Porque ela está fazendo referência a cassete e está entendendo que é dessa planilha, não é dessa aqui, tá? Diferente dessa aqui, ó, que eu fui buscar lá, tá? Bom, então aqui eu tenho o total de atendimentos do período, né? Então deixa eu já aproveitar e colocar aqui uma legenda aqui, né? Vou colocar total de atendimento. Total de atendimento. Muito bem. Tá aqui, total de atendimento 50. Aí eu venho aqui, pego aqui e crio a segmentação, né? Vou trazer uma segmentação de dados aqui por mês, porque eu quero o período, né, do mês. Essa segmentação, clico aqui, transformo em 3 colunas, dou uma ampliadinha, mexo no layout dela aqui, vou deixar ela verdinha, recorto e colo ela aqui. Essa é a segmentação. Então, conforme eu altero, ó, olha que legal, ele já vai demonstrando aqui, tá? Se eu quiser todo mundo, ou comparar um período maior, é só fazer isso aqui. Agora vamos ver a segunda demanda aqui. Distribuição de receitas por tipo de atendimento. Bacana. Então eu vou copiar aqui. Agora já é um gráfico, né? Vou trazer uma outra para cá e vou mudar os campos aqui. Então, análise, lista. Que campos que eu devo colocar aqui? Se é distribuição de receita por tipo, então eu vou colocar aqui onde está mês, eu vou colocar o tipo, né? Mês, vou sair daqui, vou colocar o tipo aqui, ó, que é o atendimento. E aqui nos valores eu vou colocar o quê? Vou colocar a receita, que é o valor que entrou. Pronto, então eu tenho o tipo e o valor. Qual que é o gráfico legal para mostrar isso? Pode ser, por exemplo, um gráfico de barras para comparar ou um gráfico de distribuição. Desse total, qual é a proporção distribuída? Porque ele pediu distribuição. Então, vamos colocar um gráfico aqui. Análise, design, análise, gráfico dinâmico. Vamos ver que gráfico tem aqui. Deixa eu ver de pizza. Pizza. De rosca, ó. Podia colocar um de rosca aqui. Que legal, a distribuição. Fica legal, né? Então, rosca. Vamos deixar ele aqui. Não preciso disso.
botão direito, ocultar todos os botões. Preciso do rótulo aqui, talvez dos valores, legal. Então clico aqui, botão direito, adicionar rótulo. Os rótulos já aparecem aqui, ó. Vou dar uma separadinha aqui para ficar melhor. Pronto. Rótulos existentes. Vamos ver se dá para melhorar esse formato aqui. Vamos ver, vou colocar mais para dentro. Vamos ver aqui. Cliquei, deixa eu ver, design. Opa, olha, tem uns bonitão aqui, hein? Deixa eu ver. Olha. Rapaz, aí é só se divertir aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui tem o fundo. Esse aqui. Acho que tá bom esse aqui, né? Dá um diferente, né? Ó. Dá uma separadinha aqui para ficar... Opa. Ah, esse aqui vai dar muito trabalho. Então, vou pegar esse aqui. Tá feio. Tá bonito. Vou separar aqui. Então... Acho que aqui vai ficar com fundo branco, né? Acho que eu tô atrapalhando aqui a galera. Deixa eu ver esse aqui, se dá melhor. Aí vai ficar fundo branco ali. Então vamos deixar esse aqui e aí depois, dar um Ctrl Z aqui. Depois a gente gasta um tempo ali para melhorar, se for o caso, tá? Mas dá para deixar ele com 3D, né? O total também eu acho que eu não preciso, né? Posso tirar ele daqui. Legal. Pronto. Então esse cara eu posso colocar lá. Ctrl X, planilha 2, vou trazer ele para cá. E aí vou criar um objeto aqui, assim, né? Para demonstrar aqui que é a distribuição, como que era o nome lá? Distribuição de atendimentos versus receita, né? Receita. Abriu. Aproveitar esse mesmo aqui, vamos colocar um elemento aqui embaixo para poder contê-lo, né? Eu preciso de mais 2 gráficos, então eu vou colocar mais um aqui, provavelmente um aqui embaixo. Então vou encaixar ele aqui dentro. Ó. Vou copiar e colar de novo, tá? Para ele poder entrar aqui. Acho que eu cliquei nele aqui e acabei expandindo. Pronto. Não tem o texto. E o fundo dele também não existe. Formato, preenchimento. Sem preenchimento. Pronto. Acho que já tá bom aqui, ó. Diminuir um pouquinho mais. Trouxe um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Muito legal. Bom, inclusive tem recurso aqui, para tirar a linha, né? Então clica aqui, botão direito, formatar área, escolhe aqui preenchimento, sem preenchimento. E borda sem linha. Que aí ele fica legalzão aqui, ó. E dá para colocar alguns efeitos aqui na forma, tá? Por exemplo, dá para colocar, deixa eu ver, efeitos de forma. Uma sombrinha, ó. Fica bonitinho, ó. Sombrinha externa e tal, ó. Fica legal esse aqui. Tá? Bom, esse já resolve o nosso segundo aqui. Então atendemos aqui. Mas para eu atender distribuição por receita, eu também preciso de uma segmentação, né? Então eu vou mais uma segmentação, só que agora vai ser por atendimento. Legal? E quebrar aqui em algumas colunas, são 5 colunas. Pronto. Um pouquinho mais. E vamos trabalhar essa coluna agora, essa vai ser rosa. X, joga para cá. Tá aqui, ó. Então esse desce um pouquinho. Esse aqui desce um pouquinho. Mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos. Eu vou copiar e colar esse aqui para ele ficar por cima, o rótulo de cima. Pronto. E ajustar o gráfico aqui que ele desceu. E aqui eu coloco para cima. Então vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Então eu quero período só de fevereiro. Eu quero entender, essa foi a distribuição. Eu quero entender, por exemplo, o exame. Eu quero olhar só exame e tosa.
Exame e tosa. Só teve tosa. Vamos ver se teve tosa em fevereiro. Olha lá, só teve tosa. Eu quero exame e tosa. Legal. A proporção é bem, né? Muito mais exame, né? Exame e castração. Castração e exame, ó. Castração aumenta. No período inteiro, a castração continua. A castração ainda é o maior volume. Legal. Bom, atendi essa visão de distribuição de atendimento por receita. O que está menos receitando aqui é a tosa, né? Então, se eu quiser olhar somente a tosa, vamos tirar aqui, somente a tosa, do período inteiro eu tenho 560 aqui, ó. 560. Janeiro, praticamente, eu tive 33, em fevereiro, 17, e em março, com março eu tive 50. Então, só janeiro, tive 17. Tá? E desses 17, mas tá esquisito, né? Por exemplo, como é que eu tenho tosa? Vou colocar só tosa aqui. Eu tenho 240 de janeiro e 17 tosas? Quanto que saiu cada tosa? Então, provavelmente, tem algum problema aqui de relação. Vamos ver essa segmentação aqui. Primeiro vamos ver essa aqui, na segmentação, quais os dois relatórios ela está pegando, né? Bom, ela está pegando as duas tabelas, legal. Agora vamos ver essa aqui, conexões. Ele não está pegando essa aqui, ó, esse resultado. Por isso que dá 17 ali. Agora faz sentido, ó. Então eu tive 3 tosas em janeiro, 2 em fevereiro, que me renderam 160, 2 em março. Em fevereiro e março foram 4, 220, aí agora faz tudo. Importante, né, fazer a relação aqui das conexões. Legal? Então agora vamos para o próximo. Raças mais atendidas. Legal, vamos copiar, colar. Opa, copiar tudo, né? Tudo, colar. Raças mais atendidas. Então, lista de campos. Vamos lá, raça. Vou tirar atendimento e vou trazer raça. E lembra, para ver total, eu coloco um campo texto aqui, né? Que tenha valor, né? Que tenha conteúdo, né? Olha só. Consigo atender aqui, ó. Esses valores aqui estão pequenos porque eu estou com um filtro aqui, tá? Em janeiro, ó. Eu devo estar por atendimento só de tosa. Então, se eu mudar lá, ó, colocar todos os atendimentos. Opa, colocar aqui todos os atendimentos. Tirar o filtro daqui. Tum. Opa, uma tabela. Isso aqui é legal, ó. Não foi possível concluir porque no momento que eu libero aqui todos os atendimentos, ele está dizendo, ó, a tabela dinâmica já está lá, a anterior, né? O que ele quer dizer? Libera espaço. Isso aqui vai crescer. Conforme isso aqui vai crescer, vai ocupar essas linhas aqui embaixo. Então, o que é legal? Sempre você colocar as tabelas dinâmicas um pouco distante uma da outra, tá? Vou colocar essa aqui, vou colocar ela mais para cá. Agora é um ano para eu conseguir aqui. Colocar ela mais aqui, por exemplo. Tá? Por quê? Vou até fazer isso aqui, ó. Quando eu soltar todo mundo aqui, ó, o que vai acontecer? Então, se eu fosse lá na segmentação e tirasse o filtro, o que ia acontecer? Ó? Ele ia descer. E o que estava acontecendo? Ele estava batendo aqui em cima. Isso aqui estava mais ou menos aqui. Né? Então, ele não conseguia descer. Tá? Bom, agora dá. Ó. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? Tá todo mundo sem filtro. Legal. Aí a contagem passa a ser legal. Bom, raças mais atendidas eu consigo agora ter uma ideia. Ó. O que eu vou fazer para isso aqui? Como é que eu vou mostrar raças mais atendidas? Posso fazer um gráfico de barras para mostrar a relação. Então, vamos lá. Análise, gráfico dinâmico. E eu vou colocar um gráfico 2D mesmo aqui, ó. Gráfico de barra, colunas. Pode ser de barras, assim, ó. Coloridão, pode ser assim. E, ok. Pronto, não preciso disso aqui, lembra, ocultar, não preciso do total, não preciso desse aqui também, e eu posso fazer uma relação crescente aqui, ó. Então para isso, lembra, venho aqui, ó, como é que eu faço a relação? Eu venho aqui, rótulos de linha, mais opções, crescente por contagem, aí ele vai, ó, do maior para o menor, aqui. Cadê? Contagem. 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Então, 6, 8, 8, 9. Não, está crescente, ó. Tá? Bom, então vamos colocar esse gráfico lá.
Ctrl X, vamos vir aqui. Primeiro eu vou fazer o espaço para ele aqui, peraí. Vou colocar aqui, opa. Esse e esse, Ctrl X, Ctrl V, vou colocar ele aqui, ó. Então esse é, já esqueci, rapaz, raças mais atendidas. Então, raças mais atendidas aqui. Raças, opa, clicar aqui, raças mais atendida, o atendimento por raça, né? Podia ser alguma coisa assim. Então vamos lá, Ctrl X, Ctrl V e vamos posicionar ele aqui. E aí para não ficar aqui, acho que cabe direitinho. Para não ficar esquisito, né? Vamos tirar o fundo. Botão direito, formatar. Aí vamos tirar o preenchimento e vamos tirar a borda. Pronto. Aí ficou bonitão, ó. Raça e tal, né? Aqui não precisa nem colocar a legenda porque já dá para fazer a correlação aqui, né? Bom, e o último é atendimento com mais ocorrência, que é isso aqui, só que a diferença de eu ter valor, eu vou ter contagem, né? Então, eu não posso ficar, eu não vou mudar essa tabela aqui, porque vai atrapalhar a outra análise, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar lá desse lado aqui. Ou mais para baixo aqui, não tem problema. Então, vai ser, a diferença aqui vai ser, não vai ser total, né? Então, eu venho aqui, habilito os campos, e aqui, ao invés de soma, eu coloco o próprio atendimento. Pode ser, ó. Tá? Bom, e o que eu vou precisar? Eu vou precisar desses valores aqui, né? Então, para isso aqui vai virar um gráfico. Deixa eu ver, atendimento com mais ocorrência. Posso colocar também aí um gráfico de pizza para mostrar, um gráfico de crescente, linear, né? de linhas, né? Então, vamos fazer um gráfico diferente aqui, ó. Vamos vir aqui e vamos aqui, gráfico dinâmico de linhas. Então, linhas aqui, vamos ver se fica legal. Dá para ter uma ideia, ó, castração, exame, tá? Raio-X, dá para ter uma ideia legal, ok? Esse gráfico aqui também tem, de novo, todos têm, né? Recursos aqui para você melhorar a visualização, ó, tá? Então use e abuse, né? Trabalhe. Depois, se nosso gráfico, nosso dashboard fosse escuro, olha que bonito que fica, né? Ou a gente pode até tentar colocar ele bonitão assim. Vamos deixar ele padrão com o jeito que está. Vamos tirar os excessos, botão direito aqui, ocultar, vamos tirar aqui também, vamos tirar aqui também, e aí vamos colocar aqui o gráfico. Tá? Esse aqui, vou colocar, vamos fazer um ajuste aqui, para colocar os três juntos. Deixa eu ver se dá, não vai ficar muito grudado aqui. Então acho que eu vou fazer assim, eu vou diminuir aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. E diminuir um pouquinho aqui também. Acho que tá bom assim, ó, total. Só aqui que eu vou abrir mais, senão não vai conseguir enxergar, né? Esse aqui, um pouco mais para cá. Acho que tá bom. Também vou jogar mais para cá. Esse aqui, diminuir um pouquinho. Pronto. Aqui. Esse gráfico, tem que jogar ele para cá. Colocar ele para cá um pouquinho. Aqui. Opa, seleciona. Aqui. Diminui um pouquinho só. E esse aqui, vou colocar também mais para cá. Aqui. Diminui um pouquinho aqui. E diminui um pouquinho aqui. E aqui também. Que aí eu consigo colocar o terceira análise aqui, ó. Menos o gráfico, né? Não precisa do gráfico. Esse aqui eu vou colocar aqui. Pronto. Depois daria para distribuir um pouco melhor aqui e tal. Essa quarta análise é a atendimentos por ocorrência. Então, vamos clicar aqui. Atendimentos por ocorrência. Pronto. Vamos tirar daqui para lá. Atendimentos por ocorrência. E esse gráfico aqui, ele pode ser um gráfico de pizza, de distribuição. Então, aliás, esse gráfico aqui de linhas. Vamos tirar ele daqui.
Ctrl X e vamos colar ele lá. Ctrl V. A mesma saga, né? A gente vai tirar os excessos aqui para não atrapalhar. Então, botão direito no gráfico, né? Botão direito, formatar. Vamos tirar o preenchimento e vamos tirar a linha. Pronto. Fechei. Já tenho aqui, ó. Bacaninha. Agora eu preciso das segmentações, né? Talvez aqui abrir um pouquinho mais, ó, para ele poder fazer mais sentido aqui. As segmentações. Preciso de segmentação para data, para raça, perdão, e segmentação para ocorrência, né? Então vamos lá. Para raça é esse aqui, né? Então vamos lá. Inserir segmentação vai ser por raça. Legal. São 6 raças, né? Então vou colocar 6 colunas. Ah, como é que eu faço se eu tiver muita raça? Como é que eu não sei, eu sei que são 6 porque é o resultado que veio, né? Como é que eu faço para fazer automático? Então, a gente vai ter uma aula lá na frente, antes do Power BI, que vai mostrar isso, tá? Então, fica tranquilo que a gente depois eu vou mostrar como que você faz para deixar isso automático, tá? Então, raças mais atendidas, está aqui. Mais ou menos aqui tá bom. Aqui, acho que dá para ver legal aqui, ó. Tá? Qualquer coisa, eu posso alterar o layout aqui para ele caber bonitinho, né? Mas dá para ter uma ideia aqui, ó. E atendimento por ocorrência vai ser esse último aqui. Atendimento por ocorrência, segmentação, atendimento. Tá? Então eu tenho aqui atendimento por ocorrência. E aqui eu tenho os totais, ó. Que é o que ele está me mostrando lá. Tá? Só que atendimento eu tenho aqui, ó. Então eu não preciso. Tá? Então eu vou deixar, eu ganho mais espaço, ó. E aí eu só não posso esquecer de fazer o seguinte, né? Por exemplo, se eu tenho, vou colocar mais para cá, se eu tenho, são os meus 3 filtros, né? Se eu tenho todo mundo aqui, dá 50, né? Se eu seleciono fevereiro, vamos ver se ele afeta todos os gráficos. Ó, janeiro, todos mudaram, ó. Então todos estão enxergando. Vamos ver agora a castração, se ela muda. Então vamos fazer assim, ó. Janeiro e fevereiro tosa. São 5 tosas. Acho que fevereiro e março que tinha 4, né? 4 tosas. Vamos ver, só tosa, ó. Aí eu quero tosa só de pastor. Vamos ver se ele tá, ó. Não tá alterando aqui, tá vendo, ó? Beagle, não está alterando, tá vendo? Só esses dois aqui. Então, o que está acontecendo? Eu preciso fazer com que a segmentação, essa aqui, afete essas outras tabelas. Todas as tabelas vão ser afetadas. Essa aqui, vamos ver. Todas as tabelas estão afetadas, por isso que mudou. E essa aqui, vamos ver. Todas as tabelas estão afetadas. Agora, olha que legal, ó. Vou zerar aqui e vou zerar aqui. Então, eu tenho... eu quero saber só castração. Esse foi o volume de castração. Mas eu quero saber só o volume de castrações dos Yorkshires. Ó, volume de castração, volume, né? Aqui, Yorkshire. 3 atendimentos. Golden também. Yorkshire e Golden. Foram 4 atendimentos. Ó, um atendimento de Golden e um de Yorkshire. Essa foi a receita. Foram 4 atendimentos. Eu quero, além de castração, agora eu quero saber tosa. Do período inteiro, fevereiro e março. Fevereiro e março. Tá? Então eu tenho janeiro, fevereiro e março. Aqui e aqui. Então, 1, 2, 3. Rapaz, estou me perdendo aqui. Janeiro, fevereiro e março. Todo mundo aqui, ó. Fevereiro e março. 2 tosas. Mas aí eu vou zerar todo mundo aqui, então, senão eu vou ter uma visão maluca ali. Então, olha lá. Janeiro, fevereiro e março, eu tive todos, aqui, todos, 50. Aí eu quero saber tosa dos 3 meses. Aí ele vai me dizer, essas foram as tosas, tá? Né? E eu quero saber só tosa de pastor. Vou tirar aqui. Só pastor. Só SRD. Né? Então, quanto me rendeu tosa de todas as raças? 560. Quanto me rendeu somente pastor
todos os atendimentos. Me rendeu esse valor aqui, ó, o total de todo mundo aqui. Então seria legal, de repente, ter um totalzão aqui, né? Vamos colocar um total aqui, distribuição de receita, vamos lá, vamos vir aqui, distribuição de receita, é essa aqui, né? Ó. Esse cara aqui, né? Então, é aqui. Então, o que a gente faz? Vem aqui, coloca um igual, esse aqui, e aí vai lá e coloca a mesma coisa aqui, ó, total de atendimentos, joga para cá, total receitas. E aqui essa célula, aqui no final, não é mais a K7, né? Então vamos lá, igual, nós vamos pegar essa aqui, ó, a K16, né? 16. Pronto. 1130. Joga ele lá em cima, colocar ele lá, 60, 1080, acho que tá bom. 1130. Vamos formatar a moeda, né? Será que ele aceita aqui a formatação? Então, isso aqui não aceita. Vamos formatar a coluna lá, moeda. Vamos ver se ele reflete. Moeda. 1130. Vamos ver lá? Olha que maravilha. Vamos colocar aqui uns 60, 50. 50 não deu. 40. 40, 30. Caramba. 30 deu. Ajusta aqui pro meio. Rapaz, isso é muito legal, né? Olha que bacana. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos zerar todo mundo aqui. Zerei. Aqui, zerei. Todo mundo. Esse é o meu faturamento. Estão respondendo as perguntas lá, né? Vamos ver agora, respondendo todas as perguntas aqui. Aqui eu posso tirar todas as perguntas. Este é o meu total de receitas no período. Legal. Se eu quiser saber só quanto foi janeiro, quanto foi fevereiro, quanto foi março, né? Então deixa eu tirar aqui. Quanto foi janeiro? Quanto foi fevereiro? Quanto foi março? Meu mês mais lucrativo foi março. Legal. Zerei todo mundo. Agora eu quero saber no período o que eu atendi de Golden. Golden representou 1.420. De Beagle, 1.550. De Lhasa Apso, de Pastor, de SRD, de Yorkshire. Yorkshire acho que é o que mais rendeu aqui, ó. Nos Yorkshires foram o que mais rendeu. O que mais eu tive de receita aqui, ó? Então, eu tive essa distribuição, ou seja, Yorkshires no trimestre eu tive a distribuição específica. Se eu quiser saber, por exemplo, exame ocular, isso foi o que rendeu, raio-x foi o que rendeu, tal. Se eu quiser comparar Yorkshire de tosa com isso aqui, como é que eu tenho a distribuição? Eu tenho uma tosa para duas, até que foi, né, relativamente, né? Mas a receita 240, eu tive mais receita com Yorkshire do que com SRD, tá? Bom, então esse gráfico aqui tá concluído. Agora a gente podia, de repente, jogar ele para escuro, vamos ver. Espero que esse exemplo tenha dado um pouco mais de luz, né? Só recapitulando, a gente recebeu uma base, tratou, inclusive, deixa eu trocar aqui para raça, antes que eu me esqueça, raça. A gente recebeu uma base, tratou, tirou lá, transformou em mês, formatou, tratou os erros aqui, entendemos as 4 tabelas dinâmicas, segmentações e os tipos de gráficos para cada uma, né? Fizemos a importância da segmentação se relacionar com as tabelas para ela refletir no total aqui, tá? E entregamos um dashboard que o gestor agora ele vai, no momento que você estiver demonstrando, ele vai ter essa análise, ele vai querer entender, por exemplo, quais foram o maior mês de faturamento. E aí, para você entender isso, né, você faz o filtro aqui para ele, ó, e vai mostrando que o mês de maior faturamento foi o março. Poderia colocar um gráfico aqui para mostrar faturamento por mês também, caso você ache legal, né? Mas é um dashboard que já é um segundo dashboard simples ainda, dá para melhorar demais, mas já te dá uma ideia de visualização e sincronicidade. Bom, e para finalizar essa aula, eu vou colocar um desafio aqui, ó. Eu peguei essa mesma planilha com esses mesmos valores e criei uma segunda aqui, ó. Então, essa aqui está mais legal, né? Tem um fundo diferente, ela tem até na distribuição aqui com os valores. Aqui tem uma questão de estratégia, tá? Eu mostro os valores macros aqui.
E aqui eu separo, ó, se a distribuição é de atendimento, eu quero saber por período. Se eu quero entender raça, ó, a raça está aqui. Se eu quero entender atendimento, ele está aqui. E aí eu brinquei com as cores e tal. Então, o desafio ou a provocação é você pegar essa planilha aqui e deixar, ou criar um layout diferente, com outros tipos de gráficos, outras visualizações e outras cores. Até mais!